Fiquei impressionada pelo verde exuberante da vegetação desses gramados e sabendo que não há fertilização nesse caso, fiquei sempre pensando que deve haver uma outra fonte que ajuda a adubação das plantas que não se conhecem em regiões temperadas. Isso depois foi, aos tempos, se desenvolveu uma pesquisa, inclusive esta grama aqui mostrou ter nas suas raízes a primeira bactéria nova que descobrimos aqui e que só se encontrou associada a essa grama batatais que nós temos aqui em todos os gramados. Então, ela teve um impacto muito grande na promoção da agricultura sustentável. A Joana, ela não fundou uma ideia, ela fundou uma filosofia de trabalho para produzir alimentos, fibras e energia. Ela era uma pessoa apaixonada pelo que ela fazia, né? E muito curiosa também. O nitrogênio é um elemento químico que é responsável pela química da vida. Ele, com os outros três colegas, que são o carbono, o hidrogênio e o oxigênio, são responsáveis pelo funcionamento das coisas vivas. O nitrogênio fixado biologicamente é um processo natural, que já evoluiu com a natureza lá nos primórdios da origem das plantas, nos primórdios das origens dos micro-organismos. Tá? Agora, qual é a relação do nitrogênio com a agricultura? Mas o que a Joana fez? A Joana ajudou a transformar a fixação biológica de nitrogênio em uma tecnologia aplicável ao campo, aos agroecossistemas. Tá? O nitrogênio é comprado nas casas de agricultura na forma de fertilizantes químicos sintéticos. Tá? Então, o agricultor, principalmente o grande agricultor, ele compra fertilizante nitrogenado. Então, a agricultura moderna se baseia na química industrial do nitrogênio. E a Joana propõe algo diferente. A Joana propõe reduzir essa dependência dos fertilizantes químicos, incentivando processos naturais, que é a fixação biológica do nitrogênio. A Joana, ela viveu e trabalhou pesquisando sobre esse processo que é a fixação biológica de nitrogênio. Então, acho que todo mundo sabe que essa fixação biológica de nitrogênio acontece entre micro-organismos que são procariotos, então bactérias, que são capazes de pegar o nitrogênio do ar, que é inerte, e transformá-lo numa forma que pode ser assimilável por outros organismos e pode ser utilizado. Então, uma forma como um aminoácido que vai passar para ser utilizado ou pela planta ou pelo próprio organismo. Então, a FBN, a fixação biológica do nitrogênio, é um processo natural realizado por micro-organismos, bactérias e algas cianofíceos que convertem o nitrogênio do ar, que é o N2, o ar que você está respirando agora aí, cada respirada que você dá, 80% desse ar é nitrogênio. Só que ele é um gás inerte no teu corpo. Tá? A gente precisa que o nitrogênio seja reduzido em formas que você possa aproveitar e as plantas possam aproveitar. E essas formas reduzidas são o amônio, o íon amônio e o íon nitrato. Tá? Isso é o que o agricultor compra, fertilizante amoniacal e nítrico. E o que as bactérias fazem? Então, reduzem o nitrogênio a amônio e incorporam direto na planta. Então, você não precisa ir na casa do adubo comprar o adubo, porque a associação da bactéria com a planta fornece esses nutrientes. A cultura da soja tem um impacto muito positivo dessas pesquisas da Joana, porque a inoculação da soja com inoculantes que tem essa capacidade de fixar o nitrogênio gasoso,
né, ela foi realmente promovida pelos estudos da Joana, né? Então, isso teve um impacto econômico muito grande, produtivo para o Brasil, né? E esse foi um dos grandes impactos, né, que teve. E a Joana apresenta uma alternativa biológica. Essa alternativa biológica é se beneficiar da fixação biológica do nitrogênio. E qual é o impacto que tem dessa substituição parcial ou total? O primeiro impacto é que você tem uma redução substancial nos custos de produção. Fica mais barato produzir alimentos no Brasil na medida que eu não preciso comprar o adubo nitrogenado. Então, acho que teve uns impactos muito importantes, né? Tanto na economia brasileira, quanto também em escala global, né? Porque ela foi uma das pioneiras para o estabelecimento da utilização dos inoculantes, né? Ela promoveu o uso desses micro-organismos na agricultura. As bactérias dela, né, as diazotróficas, elas entraram na minha vida depois do ano 2000. Que nós começamos a ter no Brasil a era da genômica, né? Começamos a sequenciar genomas de vários organismos, modelos, e alguns dos alunos dela, que já eram pesquisadores bem estabelecidos, que estavam continuando a trabalhar com ela nas bactérias que ela tinha classificado, me procuraram para a gente fazer o sequenciamento dessas bactérias fixadoras de nitrogênio em soja, em milho, em feijão. E foi aí que eu comecei a entrar nesse mundo dessas bactérias fixadoras de nitrogênio, e o sistema realmente é muito bonito. Aí eu comecei a sequenciar muitos projetos, aí a gente começou a estudar os genes que continham aquelas que estavam naquelas bactérias e que eram responsáveis pela fixação de nitrogênio. E o geopolítico é o seguinte: o Brasil ele é denominado, né, você deve ter ouvido já essa expressão, o celeiro do mundo. Só que tem um mega paradoxo nisso. Nós somos os potenciais alimentadores do mundo, só que a gente não detém os meios de produção. A gente importa 35 milhões de toneladas de fertilizantes. Então a gente não tem soberania. E a fixação biológica de nitrogênio e outros processos microbianos vão nos tornar, de fato, soberanos na produção de alimentos. Essas bactérias, elas estão em várias plantas, né? Elas podem colonizar várias plantas. E aí, através da genômica, a gente consegue sequenciar o genoma dessas bactérias e identificar aqueles genes que são responsáveis pela fixação de nitrogênio. Então, a gente consegue fazer o sequenciamento e ver se aquela bactéria tem ou não tem aquele mecanismo, todos aqueles genes que ela já tinha estudado, que ela já tinha visto, estão presentes. E essas bactérias acabam fazendo parte, podem ser separadas e fazer parte, como o laboratório da Maria Ângela faz, de formação de consórcios, que seriam esses fertilizantes biológicos, né? Porque ela deu um ponto de partida para toda uma área de microbiologia do solo, interação planta-microorganismo, que desde que ela iniciou os primeiros trabalhos tem avançado muito e tem sido principalmente muito mais reconhecido. Então tem várias instituições de pesquisa nacionais, como a Embrapa, diversas universidades federais, estaduais, que trabalham com esse assunto, né, em diversos aspectos da fixação biológica de nitrogênio em associação com plantas. E aí você vai vendo o desdobramento disso, né? Todos os agregados que foram gerados e que são distribuídos, né, depois de certificado, que isso favorece o crescimento da planta, que eles são um desdobramento disso, não só para a economia, para uma economia muito grande de dinheiro nessa área de fertilizante, né? Que aí seriam os fertilizantes biológicos, e também na parte de manejo, que isso o pessoal da Embrapa também faz um trabalho muito bonito de ir até o campo para passar todo esse conhecimento.
que veio dela, passou pelos os alunos, e eu só sou uma pontinha. Minha participação é quase que insignificante desse trabalho muito bonito que ela realizou durante esses anos todos. Se revelou fundamental, porque ela deu segurança alimentar, matou a fome das pessoas no planeta, tá? De forma genérica, falando genericamente. Hoje, a agricultura que a gente pratica, ela produz tantos poluentes quanto a Revolução Industrial. Então, a prática industrial polui na mesma magnitude que a produção agrícola. Então, para produzir alimentos, eu estou poluindo o planeta. Os trabalhos da Joana, né, em relação aos inoculantes de risóbio para a cultura da soja, tiveram um impacto muito grande na sustentabilidade da cultura da soja, né? Porque reduz de forma muito importante a necessidade de fertilizantes nitrogenados, fertilizantes sintéticos, né? Então, isso é uma economia, né, não só de custos, né, mas também em relação ao ambiente, porque os fertilizantes nitrogenados, eles eles contribuem para a emissão, né, de gases estufa, por exemplo, né? Então, acaba contribuindo também para essa economia de carbono reduzido. Através da fixação biológica, você não vai botar tantos adubos nitrogenados no solo, você vai ter um meio ambiente mais limpo, vamos dizer assim, mais verde, né? Usando somente as bactérias. Então, tornando essas plantas com crescimento mais rápido, com custo menor e sem agredir o meio ambiente. Então, tudo isso faz parte de um grande processo que começou com ela, né, na rede, lá olhando aquelas gramíneas, e que foi aplicado para a parte de agricultura, né, uma agricultura mais verde. Quando eu aplico quantidades massivas de fertilizantes nitrogenados, ureia, sulfato de amônio, dentre outros, eu aumento o potencial poluidor sobre o local onde eu estou aplicando, ou seja, eu posso salinizar o solo, eu posso contaminar os corpos hídricos com o aumento do nitrogênio. E para piorar, Cris, tem um impacto global, porque a aplicação do fertilizante nitrogenado no ambiente de produção libera gases de efeito estufa. Porque já a própria produção do inoculante é um processo menos poluente do que a geração, a síntese de fertilizantes nitrogenados. Então, isso já é importante. Mas junto com o fato de você inocular, né, as sementes, né, com esses micro-organismos, você também está mais propenso, mais proclive a você utilizar outros sistemas que também são sustentáveis, né? Vamos dizer assim, a integração lavoura-pecuária, o plantio direto, outras técnicas sustentáveis, a agricultura regenerativa. Então, outras práticas que também vêm junto com essa adoção da fixação biológica de nitrogênio, que acabam também impactando em termos de uma agricultura que seja mais sustentável, menos emissora de gases poluentes. Esse tipo de práticas, ela traz muitas vantagens ambientais. E a forma de produzir é a forma que a Joana preconiza, a agricultura de base biológica, usando a FDN, usando outros processos microbianos para produzir os alimentos. Ou o mundo entende que esse é um caminho natural, a agricultura do século XXI tem que ser pautada em processos biológicos, ou o mundo acaba. Nós vamos inviabilizar a produção agrícola. Ela era uma mulher que naquela época já tinha uma visão que a gente teria que dividir aquele conhecimento para aplicar para um desenvolvimento sustentável e econômico e social, para poder fazer com que mais alimentos fossem gerados para o mundo, para a população mundial, com menos agressão ao meio ambiente.
Então eu acho que ela nem tinha essa pegada que a gente tem hoje, né? Mas ela já tinha essa visão que ela precisava melhorar a agricultura, ter mais produto, né? Mais alimentos num curto espaço de tempo e também num espaço menor. A mensagem é que a agricultura, a FBN que você colocou, que começa essa história, e outros processos microbianos, eles são absolutamente essenciais para a gente produzir alimentos para o século XXI. Na época da Joana, né, não tinha muito, estava meio em descrédito o uso dos micro-organismos na agricultura, né, porque era o auge do uso de fertilizantes. Então, ela foi pioneira e foi em contracorrente ao que estava sendo feito na época. Eu conheci a doutora Joana, né, de congressos, seminários, sempre foi uma pessoa referente na área, uma pessoa muito séria, que fez pesquisas na época dela, que deve ter sido muito difícil para ela lá como mulher, né, chefiar um laboratório lá em Seropédica, onde as condições eram mais difíceis ainda. Então, as pesquisas dela, o sucesso, né, do que ela propôs e dos trabalhos que ela realizou, né, acabaram mostrando para a academia, né, e para o público no geral, né, também para a comunidade acadêmica internacional, a importância, né, dessa simbiose para uma agricultura mais sustentável, né? Então, começaram a ser reconhecidos os trabalhos dela, e isso teve um impacto e foi reconhecido nas mais diversas instâncias, né? E as ideias da Joana Domergue não são mais uma visão revolucionária, um contraponto ao status quo, na forma de produzir alimentos. Elas são uma tendência estratégica para a agricultura do século XXI. Não é mais uma ideia, é uma realidade que está posta, sem a qual nós vamos ter sérios problemas ambientais, econômicos e geopolíticos. E isso é muito legal, porque existem trabalhos que você faz essa colonização aqui, a identificação dessas bactérias, mas elas têm, a Embrapa e vários outros projetos, eles estão levando isso, a tecnologia toda, até porque a planta cresce muito mais rápido, com custo muito mais baixo, e isso tem beneficiado também outros países, né? Esses trabalhos são aplicados em projetos na África, onde a gente sabe que tem uma falta muito grande, né, de alimentação. Então, hoje em dia, a tecnologia de produção de inoculantes está muito avançada, né? Então, sempre tem revisões das bactérias que vão ser utilizadas como inoculantes numa determinada safra, né, para um determinado ano. Então, cada vez são mais eficientes também esses inoculantes. Então, os agricultores têm também uma confiança maior no uso desse tipo de insumos, né, agrícolas para ter uma boas safras e boas produções. Ela não era uma pessoa, todo mundo fala isso mesmo, que ela era uma pessoa muito firme, porque ela tinha que botar o limite, né? Porque se ela não se impusesse, a situação podia ser pior, não ser escutada, né? Que eram dados de uma mulher que está vindo do interior do Brasil, porque ainda tem isso, né? Não só a questão feminina, mas também de localização geográfica, né? De um país de terceiro mundo, né? Como é que... Imagino que ela deva ter enfrentado várias dificuldades também nesse sentido. A agricultura do século XXI é baseada em processos microbianos. E o protagonista do pensamento dessa nova visão, que já não é nova, eu vou te dar alguns dados, você vai ficar assustada, tá? Não é mais nova. Ela é uma necessidade da agricultura brasileira. A mãe disso aí é a Joana Domergue, que começa na década de 1950 a estudar fixação biológica de nitrogênio em ambientes tropicais. Então ela dá as contribuições seminais, e a FBN, a gente sempre fala em FBN, mas não é só FBN, é FBN e outros processos microbianos, solubilização de fosfatos,
controle de doenças por micro-organismos, biocontrole, proteção contra estresses ambientais. O relato que eu sempre escutei dela, além dela ser uma pessoa agregadora, que ela conseguia juntar todo mundo no laboratório, ter momentos relaxantes de chá, de discussão de artigos e tudo mais. E o que eles sempre falam é que era aquilo, não importava se era homem, se era mulher. Na época dela, acho que não tinha limites, ela foi mãe, com 2 filhos, sem família, quer dizer, a ajuda que ela poderia ter de uma família, né? Ela não tinha aqui no Brasil, mas ela soube dividir o espaço dela de tempo para não só ter uma família harmoniosa, que são os relatos que os filhos contam dela, mas também de criar um clima harmonioso no laboratório. Ela deu visibilidade, né, a um processo de grande importância, né, que pode ser utilizado como uma tecnologia para melhorar a agricultura. Então, olhar holisticamente para o trabalho da Joana é perceber que nós estamos caminhando para a agricultura que a Joana preconizava nos seus primeiros estudos da década de 1950. Eu acho que ela foi uma mulher, assim, além do seu tempo, e ela é um exemplo muito bonito, né? Principalmente para as meninas.